Vamos agora analisar um processo adiabático num gás ideal e vamos ver como é que se comporta a pressão e o volume do gás num processo como esse. Ora, um processo adiabático é aquele para o qual a troca de calor não existe, não acontece. Ocorre, portanto, um processo sem que haja absorção de calor, por exemplo, ou o sistema não cede calor, de Q igual a zero. Agora, estamos considerando aqui um caso simples, de um gás ideal, um processo adiabático num gás ideal. Ora, vamos começar pela primeira lei da termodinâmica e, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, dQ é igual a dE mais P vezes dV. Ora, no caso de um gás ideal, a energia é igual a CV, vamos colocar assim, vezes T. De forma que agora, isto aqui eu escrevo da seguinte forma, dQ é igual a CV vezes dt mais P vezes dV. Nesse ponto, eu vou fazer uso da equação de estado, que é bastante simples. De acordo com essa equação, a temperatura se relaciona com o produto PV de tal maneira que PV é igual a N vezes R, portanto, N vezes R. E vou agora utilizar a equação de estado aqui. Ora, se eu utilizar a equação de estado aqui, eu vou encontrar que dt tem dois termos. Em primeiro lugar, eu tenho dP vezes V dividido por N vezes R. E o segundo é mais P vezes dV dividido por N vezes R. E agora eu vou utilizar esta expressão aqui, vou agrupar os termos e agora eu vou multiplicar por T, e vou dividir por T, e agrupando esses termos se pode mostrar que dQ se escreve como sendo igual a temperatura vezes Cp vezes dV sobre V mais Cv vezes dP dividido por P. De forma que o ideal mesmo é agora utilizar isto aqui, multiplicar por PV e dividir por PV. E eu vou encontrar essa expressão. E utilizar PV igual a N vezes R vezes T. De forma que, ao multiplicar por PV em cima, eu vou ter N vezes R vezes T em cima, que se cancela com esse NR aqui e fica apenas a temperatura em cima. Então, esse é o resultado. Ora, se o processo é tal que dQ é igual a zero, a gente encontra uma relação relativamente simples entre as variações do volume dividido pelo volume e da pressão ou das pressões dividido pela pressão. Ora,
isto aqui igual a zero, eu divido por CV e vou definir gama como sendo uma constante que é igual a CP sobre CV. E agora, tanto pode ser o calor específico, capacidade térmica, não importa, essa relação é a mesma para qualquer grandeza que eu considerar. Consequentemente, a partir daqui, dividindo por CV, eu tenho que gama vezes dV sobre V mais 1 dP sobre P é igual a zero. Existe uma outra forma da gente escrever isto, é considerando o seguinte: D de gama vezes logaritmo neperiano de V mais logaritmo neperiano ou logaritmo natural de P é igual a zero. Ora, o que significa isto? D de logaritmo natural de V elevado à potência gama vezes P, isto é igual a zero. Portanto, o logaritmo natural de V elevado a gama vezes P é uma constante, porque o logaritmo é igual a constante. Consequentemente, num processo adiabático ocorrendo num gás ideal, vale a seguinte expressão: V elevado a gama, gama é igual à relação entre CP e CV, V elevado a gama, vezes P é igual a uma constante. Vamos chamar esta constante de C. Ou seja, ao longo do processo adiabático, V elevado à potência gama vezes a pressão é constante. Essa é uma característica de um processo adiabático. Pode-se pensar nessa constante como sendo, já que ele é constante, por exemplo, o valor do volume inicial e da pressão inicial. Portanto, como é constante, V vezes gama vezes P é igual a V inicial, a potência gama, vezes P inicial, uma vez que esse valor é constante. Eu posso tomar ao longo de todo o processo, pode ser também no instante ou no estado final. Então, isso é válido sempre. O fato é que existe uma relação relativamente simples, né, entre o volume, né, do gás ideal e a pressão. Uma das aplicações, às vezes isso interessa, né, é, por exemplo, a de determinar o trabalho quando um gás se expande de um volume inicial, né, VI, para um volume final, VF. Ora, o trabalho, lembrando, é igual à integral de VI até VF de P dV. Mas P
a partir dessa expressão, P é igual a C é uma constante, dividido por V elevado à potência gama. Consequentemente, o trabalho é igual a uma constante, essa constante C, vezes a integral de VI até VF, de P dV mais P é igual a V elevado a menos gama dV. Agora, o nosso problema aqui é bem simples, é efetuar uma integral da seguinte forma. Integral de x elevado a alfa dx é igual a x elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1. Essa aqui é a função primitiva. Tem uma constante aqui, mas que não é importante quando eu considero uma integral definida. Então, alfa, nesse caso, é igual a menos gama. Consequentemente, o resultado é que o trabalho é igual. Alfa é igual a menos gama. Então, eu posso colocar aqui menos gama menos 1, que é esse termo aqui. Na realidade, aqui eu tenho menos gama mais 1, mas eu troco o sinal, né? E agora eu tenho uma constante, que é essa constante que está aqui. E, finalmente, eu tenho V elevado à potência menos gama, e aqui eu tenho mais 1, então eu vou colocar vezes V aqui. E é claro que eu vou integrar isto de VI até VF. Ora, o trabalho, portanto, é igual a menos 1 sobre gama menos 1 vezes essa constante, e agora aqui eu tenho VF a menos gama vezes VF menos VI elevado a menos gama vezes VI. Então, essa é a expressão para o trabalho. Gama menos 1, a grandeza positiva, né? De forma que, lembrando que C vezes VF a menos gama é igual a PF, eu tenho que o trabalho é igual a menos 1 sobre gama menos 1 vezes C vezes VF a menos gama é igual a PF vezes VF aqui. E aqui menos PI vezes VI. Consequentemente, o trabalho é igual a PI VI menos PF VF dividido por gama menos 1. E esta é, então, a expressão para o trabalho quando eu considero um processo adiabático. Ou seja, eu tenho um gás
que inicialmente está num estado caracterizado por uma pressão inicial e um volume inicial, e depois ele se encontra num estado no qual a pressão é PF e o volume é VF. O trabalho realizado pelo gás tem esta expressão aqui, e ao longo desse processo adiabático eu posso escrever esta expressão. O produto da pressão vezes o volume à potência gama. Gama é a relação entre calores específicos, a pressão constante é volume constante. Essa é a primeira conclusão a qual a gente chega, e a partir dela a gente pode, por exemplo, calcular o trabalho. E com isso, então, a gente discute um processo que não é tão trivial, um processo adiabático, onde a relação entre a pressão e o volume é dessa forma. E veja que o trabalho realizado pelo gás, ou sobre o gás, né, quando ele passa de um estado de pressão inicial e volume inicial para pressão final e volume final, o trabalho é dado por essa expressão.